pese, algumas regiões mais altas, a água não tinha pressão suficiente para chegar, houve uma pressão por parte da prefeitura para que isso melhorasse e acabou acontecendo. Uhum. Já a captação e tratamento de esgoto é um problema mais sério. Os números de Santa Catarina são números ruins comparados ao resto do Brasil. Em Florianópolis não é diferente, mas muito pior em outras regiões. Uhum. E Florianópolis tem uma capacidade de poder cobrar um pouco mais, porque é de Florianópolis que vem a maior arrecadação na Casan. Uhum. Com base nisso, eu como prefeito não é que eu me incomodei, eu tinha por obrigação me indignar. Porque a Constituição deixa muito claro que a competência do saneamento é das prefeituras. Uhum. Nós temos uma empresa estadual que tem um contrato com a prefeitura. E ela tem que seguir esse contrato. E não vem seguindo com a qualidade necessária. Uhum. O que eu observo agora é que esse problema não é exclusivo de Florianópolis. Ele acontece em quase 200 municípios catarinenses que têm contrato com a Casan. Onde o senhor já andou por aí e viu mesmos problemas. Eu quero uma empresa Uhum. que tenha função social realizada à altura. Uhum. Eu quero uma empresa que possa ter mais investimentos em saneamento básico. Porque mesmo sendo responsabilidade dos municípios, quando os municípios confiam, através de um contrato, a empresa que é de responsabilidade do governo do Estado, o governo passa a ter essa responsabilidade. E eu não estou aqui para falar de privatização, estou aqui para falar de serviço bem executado. Uhum. Né? Então Se a privatização não está no seu plano. Se a Casan não está no meu privatizar. Uhum. Agora, quando não se faz o serviço à altura, não nos resta outra alternativa, se não terceirizar, garantindo o emprego de todos os trabalhadores, como eu fiz com a Concap Florianópolis. Uhum. Nós garantimos o emprego de todos os trabalhadores, terceirizamos parte da coleta, Uhum. ninguém foi demitido por causa disso, mas o serviço foi feito com um custo muito menor. Uhum. O problema da Casan não é o custo. O problema da Casan é a qualidade do serviço. Eu vou em algumas cidades e dizem que não aguentam mais os buracos que são ocasionados pela Casan, que não recuperam esses buracos. Então, ter uma participação mais direta, mudando o quadro, é o que a gente deseja. Se a Casan realizar a sua função social com plenitude, não há motivo para mudar a estrutura jurídica. Agora tem que funcionar e eu vou botar isso para acontecer. Mas como é que o senhor vai fazer funcionar? De que forma isso? Vai trocar o pessoal, trocar gestores? Olha, pelo que eu estou vendo, parece que a Casan está mais preocupada com o lucro. O sinal distribui o lucro para os seus diretores. Uhum. E grandes lucros, né? No final do ano eles recebem uma bolada. Todo final do ano. Então qual é a vantagem para a sociedade ter uma empresa pública que ofere lucro, que esse lucro é distribuído para os diretores, que comemora altos lucros e ao mesmo tempo não está realizando o serviço à altura? O que eu vou fazer é exigir que o serviço seja realizado à altura. Nós temos que ter metas muito claras, especialmente de cobertura, de captação e tratamento de esgoto. Uhum. E eu vou ter metas e quem dirige a empresa vai ter que cumprir essas metas. Tem recurso, o problema não é falta de recurso, é competência para fazer. 4:06, nós estamos aqui com o candidato Jean Loureiro na sabatina da Jovem Pan News. Você que está chegando ligando agora no rádio, pode inclusive participar através do nosso canal no YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é 988 37 1033. O candidato falou aqui que não pretende privatizar a Casan, mas exigir que o serviço seja entregue aos municípios como deveria, né? Já que é uma reclamação aí muito grande, por onde o candidato diz que passou, encontra problemas muito similares ao que os que nós temos aqui na Grande Florianópolis. O senhor também promete aqui no seu plano de governo acabar, por exemplo, com a fila de espera para cirurgias e exames. Mas a gente vê todos os governadores aí, não só o senhor, mas os seus oponentes nessa disputa, prometendo a mesma coisa, vão acabar com a fila. De que forma isso vai ser feito se o senhor ganhar? Que tipo de investimento que o senhor pretende fazer, né, para de fato chegar lá na ponta, no cidadão, a fazer a fila andar, porque literalmente tem muita gente esperando, então cirurgias eletivas é algo impressionante. Esse é o meu compromisso número 1, não é uma promessa. Né? É um compromisso de fazer. E eu não vou delegar isso para ninguém. Eu vou cuidar pessoalmente disso. Uhum. Vai ser vinculado direto ao meu gabinete esse problema. Santa Catarina não conseguiu modificar esses quadros
porque não buscou criatividade, não buscou um novo formato de fazer. O governo do estado lança editais para contratação de cirurgias pelo preço da tabela SUS. E hoje os hospitais, o custo dele é maior que a tabela SUS. Ou seja, não aparece ninguém para fazer. O estado de São Paulo, por exemplo, ofereceu editais com o dobro da tabela SUS. Diversos hospitais privados e filantrópicos se inscreveram para realizar cirurgias em períodos que estão ociosos, e já diminuiu consideravelmente a fila em São Paulo. Uhum. Nós aqui vamos trabalhar de uma maneira, inclusive, diferente. Nós vamos verticalizar esse problema, onde nós não estamos falando apenas das cirurgias contratadas. Nós vamos contratar a consulta pré-cirúrgica, os exames pré-cirúrgicos, a cirurgia propriamente dita, os exames pós-cirúrgicos e a consulta pós-cirúrgica. Porque senão a pessoa contrata a cirurgia, mas não pode fazer porque não fez a consulta pré-operatória. Uhum. Daí faz a consulta, mas não pode fazer a cirurgia porque não tem os exames. Daí faz a cirurgia, mas não faz o acompanhamento posterior. Então você tem que tratar o paciente por completo. É dessa maneira que eu vou fazer. O que está muito claro é que não falta dinheiro. Falta gestão da saúde. Falta ter competência para se executar. E a gente vai demonstrar, e já está falando isso, aplicando uma tabela com o dobro do valor da tabela do SUS, fazendo todos os serviços pré-operatórios e pós-operatórios e a própria cirurgia. E vamos utilizar a estrutura dos hospitais filantrópicos e privados, contratando já no primeiro mês de governo. Candidato Jean Loureiro do União Brasil, o senhor de algum tempo já vem tratando um problema de saúde que é o soluço, né? O senhor hoje está acometido pelo soluço. Como é que está a sua saúde para encarar essa campanha aí, que não é fácil, porque às vezes eu vejo o senhor de manhã em Criciúma, à tarde em outra região do estado, precisa ter uma saúde de ferro. Bom, eu tenho 49 anos e muita disposição física. Para quem já passou, como eu, por um acidente que eu praticamente perdi a vida, foram 32 cirurgias desde o meu acidente de carro em 2013 para cá. Né? Isso já faz 9 anos. Felizmente, hoje eu estou muito bem fisicamente. A crise de soluço é uma crise fácil de administrar, mas hoje pegaram num dia ruim. Né? Isso não impede a minha capacidade de trabalho, de deslocamento, nem de conversar e dar uma entrevista como eu estou dando aqui no Jovem Pan. Nem se a gente der um susto no senhor, não passa. Né, rapaz, o que a gente leva de susto numa campanha já teria solucionado. Tá certo. Jean Loureiro, candidato da União Brasil, nosso entrevistado aqui no Jogo do Poder. Santa Catarina tem 2 tipos, candidato, de desastres, eu vou colocar dessa forma. Eu lembro até quando o senhor assumiu a prefeitura, logo em seguida deu uma tempestade, lá na primeira vez que o senhor assumiu a prefeitura, foi um desastre assim na cidade, algo inimaginável. Mas Santa Catarina tem 2 tipos de desastre. Tem aquele que vem oriundo da chuva, que é bem complexo, especialmente para nós no litoral, em faixas do oeste catarinense que são devastadas. E tem o oeste ainda um outro tipo de desastre, que é o desastre da seca. Como é que o senhor pretende enfrentar essa dicotomia de desastres em Santa Catarina? Vai ter mais investimentos se o senhor for eleito governador de Santa Catarina? E de que forma que o senhor pretende enfrentar esses 2 tipos de desastres ambientais que acontecem no estado? É uma questão meio lógica, mas que não é feita. Eu vou enfrentar com prevenção. Por exemplo, as barragens que evitam enchentes em grande parte da região do Vale do Itajaí, de maneira muito intensa, elas estão sem manutenção há muitos anos e não estão podendo funcionar. Recentemente, a questão de 3 meses atrás, por não fecharem as barragens, as comportas, deixarem encher Rio do Sul numa irresponsabilidade total do governo, argumentando que não estava sem manutenção a barragem. Então não pode se aceitar isso. Um outro ponto de vista é ter radares meteorológicos que possam prever, né, os acidentes meteorológicos, as fortes chuvas ou períodos de grande estiagem. O segundo problema que nós vamos enfrentar quanto à estiagem é estimular a utilização dos açudes. Por que o pessoal não utiliza os açudes hoje? Porque a licença ambiental é demorada, precisa de autorização de 3, 4, 5 órgãos. Então o agricultor está distante disso. Nós vamos fazer um licenciamento autodeclaratório. A pessoa vai formalizar o pedido
e vai receber a autorização de imediato. Uhum. Depois nós vamos controlar na fiscalização, se ele seguiu tudo que a licença exigia. Hoje o controle é feito no licenciamento e às vezes demora meses, quando não demora anos. Uhum. Isso impede das pessoas se utilizarem desse recurso dos açudes que permitem garantir uma irrigação de parte da sua lavoura, né? E a utilização dessa água para diversas atividades e trabalho que são realizadas ali. E por que Então, se o não oeste posso? tem muito estiagem, Uhum. lá nós vamos ter o estímulo aos açudes com a licenciamento autodeclaratório, Uhum. vamos ter controle das barragens, vamos ter os radares meteorológicos informando a população, no caso de enchentes, e vamos ter um estímulo às prefeituras das limpezas dos córregos, dos rios, né? Porque sem essa limpeza é impossível de se manter, a água acaba transbordando. Se você perceber em Florianópolis, quando nós tínhamos fortes chuvas, a cidade enchia muito mais. Uhum. Nós temos uma equipe que chamam de Esquadrão Anti-Alagamento. Uhum. Eles trabalham 7 dias por semana, todos os dias, inclusive sábado e domingo, limpando todos os córregos e rios de Florianópolis, e fazendo quase um desassoreamento. Uhum. Mas a limpeza das marginais, tirando toda aquela plantação que apodrece, que gera até um odor em muitos locais ruim, que entope a passagem da água, que impede a passagem da água. Isso fez com que, quando tínhamos as fortes chuvas, as cidades, os pontos de alagamento diminuíssem muito mais. Então, eu sempre digo, o trabalho tem que ser preventivo o máximo possível. E tem que ter estrutura e equipamento para isso. O senhor fala, por exemplo, em investimentos em açudes. Por que não perfurar, por exemplo, poços artesianos ou ponteiras para explorar a água do subsolo para abastecer e irrigar as lavouras? Essas são outras alternativas. Agora tem locais que isso se torna impossível, né? Porque não tem no subsolo profundidade para poder explorar água. Agora nós vamos utilizar todas as técnicas possíveis para garantir que tem água. O que eu citei é uma providência que nós vamos tomar para impedir a burocracia que está evitando de ter os açudes. Quando o senhor, evidentemente, começou essa campanha eleitoral, o senhor certamente viu, né, o quão diminuiu o preço do combustível, das telecomunicações também foram afetadas por uma redução de ICMS aqui no estado de Santa Catarina e em outros estados também, porque foi uma lei nacional. Combustíveis, principalmente os combustíveis, né, foram os mais afetados ali, a energia elétrica também. Quer dizer, a gente olhando assim de longe vê que vai dar um déficit de arrecadação lá no estado de Santa Catarina porque diminuiu o preço lá na bomba ou diretamente para o consumidor. Como é que o senhor vai enfrentar esse déficit de arrecadação? Porque à primeira vista vai ter uma diminuição na arrecadação do estado e ao mesmo tempo o senhor vai ter que manter o funcionamento dos serviços no mesmo padrão ou até num padrão superior. Eu tenho um compromisso muito claro. Não aumentar nenhuma alíquota tributária, não aumentar impostos. Eu tinha esse compromisso como prefeito cumprir na plenitude. Por sinal, nós reduzimos muitos impostos em Florianópolis. Isso não deixou de ter um aumento considerável na arrecadação, que quase dobrou em um período de 4 anos. O Estado não é diferente. Já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, a partir de 2024, nós vamos ter um limitador das alíquotas de comunicações, telefonia, e também de combustíveis. O Estado vai ter que se preparar já para uma diminuição de receita, quem quer que seja o governador eleito. Por isso é necessário fazer o dever de casa. Quando eu digo fazer o dever de casa, é rever contratos, reduzir o custeio da máquina pública, como eu fiz em Florianópolis. Em Florianópolis, quando eu assumi, a capacidade de investimento ela era negativa. A prefeitura devia e não conseguia investir nada. A capacidade de endividamento era zero. Nós reorganizamos as finanças com uma gestão fiscal muito responsável, que eu vou fazer com o Estado, diminuindo o custeio da máquina pública. E quando se reduz o custeio, se permite poder investir mais. É isso que a gente vai fazer no Estado. Hoje o que nós estamos observando é que a gente vive um momento de bonança. Mas esse momento teve algumas características que trouxeram isso. E a pandemia é uma delas. O governo federal foi o grande colaborador disso tudo. O governo federal investiu dinheiro na saúde, muito dinheiro na pandemia. Inclusive o Estado não conseguiu gastar tudo que foi investido.
pagou parte da folha de pagamento da saúde com esses recursos que vieram. O governo suspendeu o pagamento da dívida do Estado, representa mais de R$1 bilhão. O governo suspendeu o pagamento das dívidas previdenciárias, que é um grande valor. E o governo deu uma ajuda direta a estados e municípios para uma eventual queda de receita. Em Florianópolis eu recebi 60 milhões. O Estado recebeu mais de R$1 bilhão. De uma eventual queda de receita que não se concretizou. Porque a receita aumentou ainda. Então a gente está falando de valores que vieram a mais, que permitiram ter um superávit financeiro e garantiram novos investimentos no Estado. Agora, para continuar essa capacidade de investimento, o gestor vai ter que ter uma gestão responsável. Quem acha que aumentar impostos vai aumentar a arrecadação está muito enganado. As curvas da economia demonstram isso. Hoje, o contribuinte está no limite que ele suporta de pagar de impostos. Se você aumentar, vai aumentar a sonegação. Menos pessoas vão pagar e vai arrecadar menos. Quando você tem um tributo mais justo, todos pagam. E quando todos pagam, se arrecada mais. É o que a gente vai fazer no Estado. Tem uma política muito clara. E não uma política como vem acontecendo hoje. Porque hoje nós não temos um secretário da Fazenda, nós temos um tesoureiro. O tesoureiro é aquele, né? Quanto mais eu arrecadar e menos gastar, melhor. Só que para ele gastar, às vezes é não fazer uma obra. Para ele arrecadar significa quebrar determinado setor da economia. Quando, na verdade, quando você reduz, você estimula uma geração de emprego, você estimula o desenvolvimento da economia e acaba gerando mais impostos. Uma maior arrecadação, sem aumentar os impostos. Essa diminuição do custeio da máquina pública que o senhor comenta, ela é em que sentido? O senhor vai diminuir cargos, cortar cargos, vender alguma empresa que pertence ao Estado? Eu vou buscar todas as alternativas possíveis, né? A primeira delas é reavaliar contratos. Começamos pelos maiores contratos do Estado. Aqueles que possam não ser necessários, que podem ser reduzidos. Depois entram em despesas que podem ser desnecessárias. Que tem que se avaliar. Eu não conheço toda a estrutura do Estado, né? Para poder fazer uma avaliação plena hoje. Mas estando dentro da máquina, você passa a conhecer. Foi quando eu fiz na prefeitura. À medida que eu assumi, eu não prometi diminuir cargo. Mas eu diminui pela metade o número de cargos da prefeitura. Eu cortei estruturas de atendimento das secretarias. Algumas coisas representam um pouco, financeiramente falando. Mas demonstram o exemplo que você precisa dar para poder todos colaborar. Ali, eu estava até lembrando aqui que no final do ano a Assembleia Legislativa aprovou um pacote de cargos. Na verdade, foi um pacote ali, né, de projetos que foram aprovados. Um pacote de bondades que acaba prejudicando o Estado, né? Teve mais cargos, um impacto ali de 1 bilhão e 300 milhões, né, no estado de Santa Catarina, uma criação de 98 cargos na época e o auxílio combustível para quem não precisava. O senhor cortaria esse auxílio combustível? Olha, eu tenho que avaliar cada situação, né? Quando se fala do auxílio combustível, se você não vai utilizar carro do Estado e vai pagar o auxílio combustível, você tem que avaliar o que é mais barato. E o que dá mais resultado prático nesse servidor que está trabalhando. Muitas vezes é ter a estrutura do Estado para oferecer o transporte. Outra é substituir com o auxílio para ele utilizar o carro próprio. Agora, tem muita gente que está recebendo isso e não precisava receber. Trocando aqui de assunto, 4h21, o senhor hoje tem um coordenador de campanha que ele é talvez um dos maiores bolsonaristas do estado de Santa Catarina, que é o João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Faz alguns dias veio um deputado suplente do seu partido, do União Brasil, ele esteve aqui no programa, Jackson Castelli, se eu não me engano, e ele falava para mim aqui do quão é difícil você fazer com que a produção saia lá do oeste catarinense e chegue aqui no porto de Itajaí. Às vezes leva 16 horas de estrada, é algo quase que impensável. E aí eu fiquei me questionando aqui o quanto que Santa Catarina perde nesse tempo se o transporte fosse mais rápido aqui pro litoral, né, onde fica o porto para fazer a exportação. Podemos pegar aqui o exemplo do que o Raimundo Colombo, que é o seu senador, conseguiu enquanto governador, que foi abrir o mercado para explorar, vender a carne suína para a Coreia do Sul, para o Japão, etc. e tal. Então isso tudo leva 16 horas para chegar aqui no porto de Itajaí, é um tempo bastante considerável.
Mesmo o João Rodrigues sendo talvez um dos maiores bolsonaristas aqui do estado de Santa Catarina, como é que o senhor vai trabalhar sendo Bolsonaro presidente ou Lula presidente, um dos dois que polarizam a disputa eleitoral, a presidência da República, para trazer recursos para trabalhar pela melhoria das BRs aqui no estado? Porque a gente tem a BR-470, um caos, né, para dizer o mínimo, aquela duplicação até Indaial, a BR-282 dispensa apresentações, o senhor tem andado pelo interior, tem sentido muito isso. Não é competência do governador fazer a duplicação, mas o governador pode trabalhar para isso acontecer. Olha, tudo que envolver o estado de Santa Catarina, um governador tem que estar à frente. Eu vou estar à frente disso. E acredito que, independente de quem for eleito presidente, eu vou estar do lado do presidente eleito buscando aquilo que é de interesse de Santa Catarina. O que não pode acontecer é o que aconteceu no governo atual, onde o presidente Bolsonaro se elegeu. Ele elegeu apenas 2 governadores do seu partido, na época o PSL. Um deles, o governador Moisés. E daí todos pensaram, agora vamos estar próximo do presidente, né? O governador vai estar todo dia do lado dele, discutindo os assuntos, conseguindo os investimentos. Surpreendentemente, no primeiro mês, o governador deu uma entrevista na Folha de São Paulo, na Veja, dizendo que não foi eleito pelo Bolsonaro, foi eleito pelos méritos dele, discordando de uma série de coisas do Bolsonaro. E já criou um rompimento político no primeiro mês. Isso fez que a gente tivesse um governador que por 3 anos e meio não discutisse os assuntos de Santa Catarina sós com o presidente uma única vez. Ele se afastou do poder central. Eu quero estar próximo do presidente da República. Quero discutir, por exemplo, o custo de uma BR-282 que vem do extremo oeste catarinense até o litoral. Nós temos 3 rodovias principais para escoamento. A BR-101, a BR-282, que liga o extremo oeste ao oeste, a 101 norte ao sul pelo litoral, e a 470 que interliga as duas passando pelo Vale do Itajaí. Essas 3 rodovias são fundamentais. A 282, se o governo suspender o pagamento da dívida, eu executo como governador essa obra. É uma obra que vai demorar em torno de 4 anos para sua execução. Você consegue executar em torno de 1 bilhão por ano, começando pelas áreas urbanas, onde se faz a duplicação, e as terceiras pistas nas demais áreas, e posteriormente vai fazendo a duplicação por completo. Então é óbvio que eu vou trabalhar do lado do presidente, seja ele qual for. A expectativa é que estiver o Bolsonaro, eu acabo sendo mais próximo, pelo João Rodrigues, que é o coordenador da campanha, né? Pela relação política de poder estar próximo, entender que Santa Catarina é um estado que vota maciçamente nele, na sua maioria nele. Então, a expectativa nossa é de efetivamente conseguir ter um resultado favorável e conseguir fazer obras federais importantes em Santa Catarina. Quando o senhor fala que eu pretendo trabalhar com o presidente que for, o João Rodrigues não se sente um pouco incomodado? Claro que não. Ele sabe que se porventura der o resultado não esperado por ele e o Lula ganhar, eu sou obrigado a trabalhar com o presidente que for. Eu tenho que ter uma postura republicana. Não posso. A campanha em si não assumir posição, que está assumida. Agora, depois do resultado, todos vão ter que tratar. Como se eu pensasse que um prefeito que não trabalhe para mim, eu vou trabalhar contra a cidade dele. Não existe isso. Realmente, é complexo esse cenário nacional que ainda está... É impressionante, mas o cenário nacional ele interfere também, né, no cenário estadual. A partir do momento que acaba a eleição, você é governador de Santa Catarina. Seria como eu pensar que só vou governar para quem votou em mim. Isso não existe. Você governa para o estado inteiro. E quando governa para o estado inteiro, o presidente que estiver sentado naquela cadeira, eu vou estar do lado, pedindo, trazendo as soluções e propostas para Santa Catarina. E eu não poderia fazer diferente. Seria uma irresponsabilidade com os eleitores, com o cidadão catarinense. É dessa maneira que eu vou trabalhar. No seu plano de governo consta lá a seguinte frase que me chamou bastante a atenção. Ainda sobre infraestrutura. Cadastramento de todas as rodovias estaduais, que é um problema à parte das federais, né? Federais são ruins, são, mas estaduais são piores ainda. Cadastramento de todas as rodovias estaduais e a imediata contratação de empresa especializada em elaboração de projetos para suas
respectivas revitalizações. Eu não vou nem entrar aqui na seara de quando que fariam as revitalizações, porque dependeria de uma série de fatores aí. Mas em quanto tempo o senhor contrataria essa empresa? Porque o senhor coloca de forma imediata essa contratação. Quanto tempo levaria para essa empresa ser contratada quando o senhor assumisse e assumir o governo de Santa Catarina para começar a desenhar as plantas e fazer as revitalizações? Contratar imediatamente. Nós vamos dividir o estado em lotes, ou seja, em áreas. Primeiro vai ter um serviço de manutenção permanente, que é muito mal feito pelo Estado hoje. Então a gente está vendo um queijo suíço em muitas rodovias estaduais, né? Que você tem buraco no acostamento, buraco na rodovia. É uma vergonha o que acontece no nosso estado. Além de fazer a manutenção, não vamos fazer as revitalizações. Fazer como eu fiz em Florianópolis. Aqui toda a rodovia que estava ruim, a gente revitalizou. Fez o asfalto novo, fez ciclovia, garantiu um acostamento decente, uma boa iluminação. É o que a gente quer fazer no estado. E isso são metas urgentes a serem cumpridas, que o estado não pode suportar mais. O estado como Santa Catarina, o estado pujante. O estado que a nossa indústria depende muito da infraestrutura para poder ser competitiva. Um estado que está com rodovias inseguras para os catarinenses transitarem. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Então isso vai ser uma ação imediata para poder acontecer, tanto a manutenção quanto a revitalização dessas rodovias. Quando eu li aqui sobre a Ferrovia do Frango, por exemplo, né, esses dias até uma pessoa me disse que um empresário lá da região oeste, quando disseram que ia acontecer a Ferrovia do Frango, que até hoje não saiu do papel, ele disse que, puxa vida, eu ainda vou ouvir o apito do trem, pois ele já morreu e o trem ainda não apitou. É possível que o Estado trabalhe, porque é necessário aí sim um trabalho conjunto, Estado e Federação, porque tem que ter desapropriação, enfim, tem uma série de fatores para abrir uma ferrovia do oeste ao litoral catarinense. É possível que isso se torne realidade no seu ponto de vista? Isso é uma obra de Estado, não é uma obra de governo. Ela ultrapassa um governo. Alguém tem que iniciar. Não significa que eu vou conseguir concluir em 4 anos. Vamos analisar em Florianópolis o Parque Marina da Beira-Mar. O Parque Marina é uma obra de Estado. A sua execução vai demorar 3 anos. Até conseguir aprovar na Câmara, aprovar o edital no Tribunal de Contas, vencer a licitação, tirar o licenciamento, começar a obra vai começar agora no 2º semestre. Mas eu fiz uma grande parte dela, porque é uma obra de Estado, não é uma obra do meu governo. O Topázio vai continuar. A Ferrovia do Frango vai acontecer isso. Vai ter que ter definição do projeto por completo, a definição dos recursos, a licitação para sua execução, o início das obras, onde um outro governador vai poder concluir. E tudo isso tem que ser feito numa parceria com o governo federal. Então, muita gente diz, mas tu não vai conseguir fazer. Então não começa. Alguém tem que começar. E se alguém começar, alguém vai ter que a responsabilidade de concluir. É assim que a gente vai tocando as grandes obras estruturantes em Santa Catarina. É possível que o Estado... Vamos pegar um problema aqui de Florianópolis, porque já teve na sua mesa esse problema e até hoje Florianópolis não conseguiu avançar nisso, né? Que é, por exemplo, atrair uma rota de cruzeiros para Florianópolis. É possível que o Estado trabalhe em conjunto com a Prefeitura para poder que isso aconteça? Aí a gente vê agora, Canasvieiras ficou uma maravilha com a obra que o senhor fez lá de alargamento da praia. Jurerê da mesma forma vai ficar. Ingleses da mesma forma, que a obra deve acontecer agora ainda esse ano. É possível que o Estado trabalhe para atrair junto com a Prefeitura essa rota de cruzeiros? Porque parece ser que Florianópolis está desperdiçando o potencial que tem. Não só é possível, como deve fazer isso, né? A política estadual de turismo ela é conduzida pelo governo do Estado, que tem que ter as prefeituras como suas aliadas. Agora existe uma série de barreiras a vencer para que Florianópolis possa fazer parte da rota de cruzeiros que outras regiões já fazem, Santa Catarina. Para isso é necessária infraestrutura, ter as escalas testes. Essas escalas testes, o secretário de Turismo do Estado, ele está junto com a Prefeitura, trabalhando junto às companhias de cruzeiro para que possam fazer as escalas testes. Nessa escala teste é aprovado os requisitos necessários e a partir dali pode ter uma escala permanente. É nisso que quer se trabalhar. Quais são os pontos que podem? Hoje é um dos pontos turísticos que agrega grande valor a Santa Catarina, né?
traz turista de alto poder aquisitivo, Uhum. ele permanece durante um dia inteiro, ele divulga a marca de Santa Catarina, porque é roteiro, senão ele passa abanando no nosso mar, né? Literalmente. Que ele pode adentrar. Então, o que a gente quer trabalhar é parcerias e não pensar só no turismo de praia. Existe o turismo de negócios, o turismo rural, né, que muitas regiões têm potencial. Eu observei muito isso, né? Se a gente for no Planalto Norte, a região de Campo Alegre, ali é uma região muito forte do ponto de vista do turismo rural. Uhum. A região serrana da mesma forma. O meio oeste catarinense, você vai a 13 Ilhas, aquela região, é muito intenso o turismo ali, a nossa colonização, Uhum. a arquitetura local, as águas termais, o turismo rural, ou seja, tem uma série de fontes turísticas que podem ser melhor trabalhadas nos roteiros turísticos pelo Estado. Uhum. E o turismo de cruzeiros é um deles. Agora, o que o senhor tem comido de pastel e X aí andando pelo interior do estado não é brinquedo, né? Na verdade, o lanche é sempre rápido, né? E quando a gente posta alguma coisa, na verdade é uma referência à cidade que a gente tá, né? É um Sim, carinho sim. que a gente dá a fazer o que a população faz. Que é poder estar ali numa brincadeira, que é sempre muito bem-vinda, e todo mundo tá me ligando aí. Qual é o melhor Pra não X? Onde deixar é que é o pra melhor não pastel? deixar de comer um pastel bom, um X, uma coxinha, o que todo mundo sempre faz e eu faço com gosto também. Tá certo. Muito bem, nós estamos aqui com o candidato Jean Loureiro do União Brasil, candidato ao governo de Santa Catarina. Nessa sabatina nós temos ainda 11 minutos e 45 segundos aqui de entrevista e a gente precisa também passar pela educação, né? A educação é um fator importante, a gente viu aí recentemente, né? O senhor utiliza muito como exemplo que o senhor fez em Florianópolis. Eu vou utilizar esse exemplo para perguntar o que pode ser feito em prol do Estado, porque a gente tem escolas estaduais, vamos pegar o exemplo aqui da Grande Florianópolis, né? Às vezes com uma infraestrutura péssima, e as escolas municipais têm uma infraestrutura, sem sombra de dúvidas, um pouco melhor. É visto a olho nu que a infraestrutura é melhor. Mas como, se eleito, o senhor vai mudar esse conceito? Quer dizer, vai transformar a escola estadual numa referência? Quando eu assumi na prefeitura, a prefeitura de Florianópolis investia em torno de R$1 milhão para manter 123 unidades de ensino. Isso é impossível, porque o uso da escola em si requer uma manutenção permanente, senão ela vai se destruindo. Hoje eu invisto mais de 20, quer dizer, eu não, a prefeitura, né? Investe mais de 20 milhões por ano. Ou seja, 20 vezes o valor que era investido. Agora você vai em qualquer uma das 123 unidades, ela está nova, né? Todas foram reformadas ou ampliadas, foram construídas diversas unidades novas. O Estado tem 1.264 escolas públicas estaduais. Dessas, 900 não tiveram nenhum tipo de manutenção nos últimos 4 anos. Eu digo para você, vai ali no Colégio Aderbal da Silva, no Estreito, que era uma referência no continente. Vê o estado que ele está. Vai no Colégio Irineu Bornhaus. Vai no Presidente Roosevelt, lá em Coqueiros. Vai no Intendente José Fernandes, você que mora nos ingleses. É ruim? Agora pega o Intendente José Fernandes e compara com a escola municipal dos ingleses. Todo mundo quer ir para da prefeitura e ninguém mais quer ir para do Estado. Né? Eles não se preocuparam com a infraestrutura que decaiu ainda mais nos últimos 4 anos. Então é necessário ter um plano de manutenção das estruturas escolares imediato. E não é um investimento, é um investimento permanente durante todo o mandato. Eu recebi aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da Jovem Pan News, que é 988-37-1033. Um deles aqui pergunta quem é que o senhor vai apoiar para presidente da República. Eu faço essa pergunta para o senhor e também aproveito para lhe questionar como é que o senhor tem visto os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, que é alguma coisa muito polêmica que tem surgido aí. Semana passada tivemos aquela operação, né, que focou aqui o Morongo da Mormai, Luciano Hang e outros empresários, por causa de conversas de grupo de WhatsApp. Quem que o senhor apoia para presidente? Como o senhor viu essa operação e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Eu já deixei muito claro que já votei no presidente Bolsonaro e vou votar novamente no presidente Bolsonaro nessa eleição. Agora, eu não vou colocar uma bandeira do Bolsonaro no meu rosto, me esconder atrás dela e não trazer as minhas propostas para Santa Catarina. O que eu quero é ter capacidade de mostrar as minhas qualidades. Porque votar para presidente é uma coisa, você não está votando para presidente para governar Santa Catarina. Você está votando num governador
que tem que ter dinamismo, tem que ter capacidade de governar Santa Catarina, tem que ter bom relacionamento, capacidade de diálogo, conversa com a sociedade, muita vontade de trabalhar, que são características que eu tenho. Então eu não quero me esconder atrás da bandeira de um candidato a presidente. Eu estou vendo muito candidato querendo se esconder. Eles falam mais do Bolsonaro e do Lula do que querem fazer para Santa Catarina. Uhum. Eu quero falar mais do que eu quero fazer para Santa Catarina. Quanto ao Supremo, nós temos sim que reavaliar posições que vêm sendo adotadas pelo Supremo. Nós não podemos hoje, por exemplo, ter uma lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores, sancionada pelo presidente da República, e apenas um único ministro suspende a validade dessa lei. Uma única pessoa vai contra 513 eleitos, 81 senadores eleitos e um presidente da República eleito. Então, agora, se é uma decisão ainda colegiada, falando que afronta a Constituição, mas me parece que tem poder demais na mão de uma única pessoa que vem tomando decisões que às vezes podem ser equivocadas. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Então, eu tomo a decisão sozinha, eu determino que tu faça isso, eu determino que tu faça aquilo. Eu mando investigar, eu mando suspender a investigação, eu mando não valer a lei. A população está se revoltando com isso. E antes, o que era alvo, que era só o Congresso, hoje, felizmente, a sociedade está começando a avaliar também o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que nós vamos ter uma mudança de tendência, primeiro pela própria força da opinião pública, onde os integrantes do Supremo começam a reavaliar suas posições, permitindo mais decisões colegiadas e menos decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por apenas uma única pessoa. Acho que foi a primeira vez que o senhor critica, assim, as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou não? A minha crítica ela é sempre construtiva. Uhum. Tem gente que grita muito e não fala nada. Eu tenho que falar com conteúdo, com capacidade, com conhecimento jurídico do que a gente efetivamente deseja para o Supremo. O senhor espera, depois eu vou registrar aqui outras participações, a gente tem um tempinho ainda, o senhor espera reagir mais na intenção de voto, né? Tivemos a pesquisa que saiu aí da Tulipa, que mostrou o senhor ali em segundo lugar, mas a pesquisa IPEC anterior, o senhor ainda estava em quarto lugar, né? Mas a pesquisa da Tulipa, ela é anterior à do IPEC, pelas datas, né? Como é que o senhor está avaliando a sua posição hoje na intenção de voto e como o senhor espera reagir a isso? Eu acho que nós começamos efetivamente a campanha na última sexta-feira. Né? Nós estamos aí... Hoje vai passar o segundo programa de candidatura a governador. Nós vamos ter um período ainda onde a população vai perder me conhecer mais. Eu tenho um percentual considerável que nunca ouviu falar do Jean. Eu sou muito conhecido na Grande Florianópolis. Aqui eu tenho um alto grau de intenção de votos. Isso me conhece. Só que nas outras regiões, uma grande parcela ainda não me conhece. À medida que a televisão chegue, possa mostrar o que fez, trazer as propostas, vamos passar a conhecer mais. Dos que me conhecem, 70% tem chance de poder votar em mim. Eu tenho a menor rejeição de todos os candidatos. Então o potencial de voto da nossa candidatura é muito maior. Isso que dá muita expectativa de nós efetivamente chegarmos no segundo turno e vencer a eleição no segundo turno. Temos aqui pergunta para o candidato Jean Loureiro, sou o Marivaldo. Ele manda abraço aqui para o Jean e questiona aqui, na real, de quem é a responsabilidade de tampar os buracos que a Casan faz. Esse dinheiro não deveria sair da Casan? Questiona ele. Olha, deveria mesmo, né? Daí uma das brigas minhas. Porque se eles não realizam a recuperação de maneira adequada, então que remunere a prefeitura para fazer. Existe um convênio de parte dos trabalhos que são feitos, agora deveria ser toda, a minha defesa, que fosse toda a estrutura. Agora a Casan nunca quer pagar o valor que faz. Nós temos uma pressão muito forte em tubulações antigas que se rompem com muita facilidade, que causam os buracos. Você sabe quantos buracos por dia, em média, são causados? 50 em Florianópolis. Olha o tamanho da estrutura que tem que ter para manter isso. Então ele tem total razão. Porque a prefeitura é muito mais ágil e competente do que a Casan para fazer essa recuperação. O Dinho dos Ingleses, ele critica que o fato de a prefeitura não conseguir fazer a reforma das passarelas aqui em Florianópolis. Como explicar isso? Mas aqui o secretário Galina já falou que tem problema com contratação de empresa, a empresa não vai. Foi o mesmo que aconteceu aqui na Edu Vieira, seria isso? Olha, para quem fez 2.000 obras, ter 4 ou 5 com problemas é muito pouco. E efetivamente nós tivemos. Quando eu assumi a prefeitura, a empresa já estava paralisada no governo anterior.
nós tivemos que romper o contrato, fazer uma nova licitação. A licitação deu deserto. Era um recurso da Caixa Econômica. Não permitia que eu oferecesse um preço maior. Fizemos uma nova licitação. Apareceu uma empresa do Rio de Janeiro. A empresa faliu meses depois. Paralisou a obra. Tentamos uma terceira licitação. Já estamos na quarta. Agora a obra, felizmente, está andando. As passarelas, nós fizemos a primeira licitação, deu deserto. Segunda, apareceu uma única empresa. Essa empresa passou por dificuldades. Nós avaliamos que romper o contrato, fazer uma nova, talvez fosse mais difícil. Tentamos continuar, rompemos o contrato. Fizemos outro, agora a passarela está praticamente concluída, do SIC. Então, às vezes você enfrenta dificuldades. Mas, gente, eu pavimentei mais de 1.000 ruas em Florianópolis. Eu reformei todos os centros de saúde. Construímos 7 novos. Reformamos a UPA do Continente para poder abrir. Eu reformei e ampliei quase 123 escolas. Construímos 10 novas. Eu reformei 189 praças. Construí 30 novas em Florianópolis. Construímos quantas pistas de skate. Pegamos a piscina pública que estava abandonada. Reformamos ela toda, cobrimos, aquecemos a água. Eu tive essa semana lá, as crianças autistas fazendo aula de estimulação aquática, dentro de uma piscina pública. Né? Ou seja, a gente demonstrou que é possível fazer. Agora, se nós tivermos um problema em 2 ou 3, faz parte. Nós estamos buscando a solução. Eu não me escondi atrás disso. Porque eu não sou perfeito. Eu era prefeito, mas não sou perfeito. Né? Agora, eu nunca me escondi atrás dos problemas. Eu enfrentei os problemas. Nunca fui esconder atrás das cortinas. Eu sempre coloquei à frente. Nunca deixei de dar uma entrevista para vocês quando tivesse um problema. Quando tinha um problema, por sinal, vocês me entrevistavam no local, porque eu estava lá. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu era o primeiro a chegar e estava lá para resolver o problema. Para cobrar de quem fosse, para mudar o rumo, se fosse necessário mudar do que fosse preciso. A gente vai encaminhando aqui para o minuto final. Vou fazer mais uma pergunta para o ex-prefeito Jean responder nesse minuto final. E aí depois vamos dar um minuto a mais para as considerações finais aí do ex-prefeito Jean Loureiro. 1 minuto então. O senhor manteria esse sistema do colegiado de segurança pública ou voltaria àquele padrão anterior de um secretário de segurança? Nós estamos avaliando ainda, né? O que é melhor sistema. Muito mais do que definir o formato desse rodízio dos integrantes, é ter uma secretaria forte que possa atender todas as regiões. Mas a certeza que nós temos é ter orçamentos autônomos, que isso demonstrou que funciona melhor e nós vamos manter. Então vamos às considerações finais, famoso pedido de voto. O senhor tem 1 minuto aí para conversar com o eleitor e pedir o voto nesse momento. Bom, queria agradecer aí a todo ouvinte da Jovem Pan News, agradecer à rádio, né, essa oportunidade de democraticamente estar ouvindo todos os candidatos. Acho que aqui vocês me conhecem, sabem da minha história, por onde eu passei. Eu fui prefeito eleito, reeleito em primeiro turno. A minha vida sempre foi de muito trabalho, de acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde. Eu estou pedindo uma chance, quero pedir o seu voto, quero pedir o seu apoio. Se você me der 4 anos, apenas 4 anos, a gente transforma Santa Catarina. Santa Catarina é um estado de muitas capitais, cada uma com as suas particularidades, mas a mesma vontade que eu tive de transformar Florianópolis, eu vou ter de transformar Santa Catarina, com muita garra, muito trabalho e muita vontade. Por isso, conto com vocês, peço o voto de cada um e bora trabalhar. Tá certo. Jean Loureiro, candidato do União Brasil, conversando conosco aqui no Jogo do Poder. Candidato, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa participar da sabatina. Eu que agradeço, um grande abraço. Um forte abraço, muito obrigado pela gentileza. Agora faltam 14 minutos, na verdade, para as 5 horas da tarde, 14 para 5, intervalo aqui no Jogo do Poder, e a gente volta na sequência com outras informações dessa tarde.